Boa noite a todos os que estão aqui, aos que vão estar ouvindo esse estudo, participando desse estudo. Meu querido, vamos para o tema de hoje. O texto base está em Efésios 4, versículo 31 a 32, e o tema de hoje é como nos libertar da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, das blasfêmias, da malícia. E o texto de hoje diz, Efésios 4, 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, esse é o tema de hoje. Como nos libertar da amargura, da ira, da gritaria, da cólera, da blasfêmia, da malícia. Mas, começando pela amargura, que é a primeira coisa, toda amargura seja tirada dentre vós. Engraçado que a Bíblia não está dizendo que Deus vai tirar isso da gente. Ele está dizendo que é para a gente tirar. Está dizendo para os cristãos tirar. Toda amargura. E aí ele vai dizendo as outras coisas, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tiradas dentre vós. Quer dizer, sejam tiradas. Então, nós temos que lutar para nos libertar disso. Deus pode atuar em nossas vidas para nos libertar disso? Pode, mas a gente precisa querer, a gente precisa entender que a gente, se a gente tem esses problemas, e todos nós temos, precisamos entender que precisamos da libertação de Deus, precisamos nos libertar disso, precisamos nos curar disso. Amargura. Mas, queridos, o que é amargura? Amargura é um sentimento de tristeza, de desgosto, de aflição, de angústia, é ressentimento, é padecimento moral. E nós vamos ver daqui a pouco o que causa isso. Hebreus, o capítulo 12, versículo 15, lá o escritor aos Hebreus nos adverte sobre a amargura, dizendo assim, tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, pela amargura, muitos sejam contaminados. Então, a gente nota que a amargura é uma coisa que pode prejudicar a própria pessoa que está com esse sentimento, que está passando por isso, e também a pessoa amargurada contamina outros. Ela contamina quem estiver ao redor dela. Então a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado com esse sentimento. E lá em Hebreus, e aqui em Efésios, está mandando a gente tirar isso da gente. Dentre todas as coisas que o novo homem precisa tirar, como a gente viu aí nas lições anteriores, e eu fiz uma recapitulagem hoje, aqui antes dessa parte de gravação, mas nas lições anteriores tem os demais textos que nós estudamos de Efésios 4, a partir do versículo 17. Então, hoje, o tema de hoje é tire a amargura. E a amargura é um sentimento causado por desgosto, por tristeza, por aflição, por angústia, por ressentimento, por padecimento, por problema interior, por feridas interiores, feridas na alma. E a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado com isso, porque isso pode prejudicar a nós mesmos e pode prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Mas, meus queridos, quais são as causas da amargura? Nós vamos ver algumas causas do problema da amargura. Primeiro, a amargura pode ser causada por uma causa sobrenatural, algo que acontece em nossas vidas que nem depende da gente, não depende de outras pessoas, coisas sobrenaturais. Por exemplo, perda de pessoas, perda de entes queridos, perda da saúde, perda de bens materiais, perda de bens imateriais. Isso passamos por coisas na nossa vida, por perdas, seja em qualquer dessas áreas, que pode nos marcar tanto de causar amargura, causar cicatrizes na alma. E Deus está pedindo que a gente retire isso, porque senão isso vai causar todo aquele resto que está lá.
vai causar ódio, vai causar ira, porque a pessoa amargurada, ela perde o controle, ela perde o controle emocional, e ela acaba explodindo por qualquer coisa. Então, a Bíblia está dizendo para a gente tratar dessa parte da amargura, das marcas, das cicatrizes causadas no decorrer do tempo. E aí vem quantas coisas cada um de nós pode estar carregando desde a nossa infância. Desde a nossa infância. Depois, nos relacionamentos com as pessoas, coisas que passamos, perdas que passamos, perda de pessoas, perda de entes queridos, perdas nos relacionamentos, às vezes perda de um casamento, perdas de bens materiais, perda da saúde. Quanta coisa pode nos marcar e nos amargurar. Queridos, eu vou trazer um texto da Bíblia, e vocês não se preocupem em ler esses textos, porque daqui a pouco eu mando o resumo do estudo aí no grupo, e vocês vão ter os textos da Bíblia com o local e também com transcrito. Você pode tanto ler aqui no resumo que eu vou passar para você, como você pode pegar e ler na sua Bíblia. Mas eu trago para vocês o primeiro texto sobre, agora, de exemplos da Bíblia de pessoas amarguradas. O primeiro exemplo é Noemi. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. E a Noemi, ela diz o seguinte, porque diz a Bíblia assim, porém dizia ela, a Noemi, não me chame mais Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis de Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha que coisa! Uma mulher amargurada, revoltada com a sua vida, revoltada até com o seu próprio nome, revoltada com Deus, e ela chegou a dizer, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Coisa impressionante. Queridos, Noemi, o significado do nome Noemi é graciosa, é doce, é amável. Mas a vida dela tinha se tornado tão amarga e tão terrível, que ela disse, não me chame mais de Noemi, eu não sou graciosa. A vida não tem sido graciosa comigo, nem doce, nem amável. Me chame de Mara, que significa amargo, porque a vida tem sido amarga para mim. E ela disse, eu saí da minha terra, para onde eu estou, cheia, com muita coisa. Estou retornando para minha terra, sem nada, vazia, eu perdi tudo. Ela perdeu o marido dela faleceu. Você lê o capítulo 1 de Ruth, você vai ver a história. Ela perdeu o marido morreu. Ela perdeu os 2 filhos que ela tinha, perdeu os 2 filhos. E ela acabou perdeu a família, perdeu sua história, perdeu tudo. E ela está nessa situação, pedindo para trocar até o nome dela. E para ela, na visão dela, Deus tinha feito tudo isso. Deus era o culpado e o causador de todas essas desgraças e tristeza na sua vida. Ela diz, o Todo-Poderoso tem me feito um mal. Meus queridos, quantas pessoas que culpam a Deus. Quantas pessoas que culpam a Deus. Nós vamos ver que esse sentimento de amargura manifesta no nosso semblante, nas nossas palavras e nos nossos gestos e nas nossas atitudes. E nós estamos vendo aí o exemplo da Noemi. Palavras, atitudes, gestos, ela está demonstrando aí a sua situação de amargura. O amargurado, ele só vê problema, só vê perda. Ele só consegue olhar as suas desgraças, o seu sofrimento. Ele não consegue enxergar um novo tempo, uma nova oportunidade. Ele não consegue compreender e aprender com as perdas passadas para evitar as perdas futuras. Muitas vezes, as perdas e os prejuízos e os danos, às vezes Deus está trabalhando com a gente para nos ensinar. Às vezes foi causada por nós mesmos. Você sabe que há mortes que não foi Deus, às vezes foi a própria pessoa. Quantas pessoas que perdem a vida num acidente que ele mesmo foi culpado? Negligência.
ou com a sua saúde, ou negligência no trânsito, ou negligência de várias maneiras. Então, quantas mortes prematuras, porque as pessoas são negligentes, não cuida da vida, não valoriza a sua vida, descuida da vida, negligencia a vida. E depois, às vezes, a família vai culpar Deus por aquilo. Às vezes foi negligência da própria pessoa, que não cuidou da sua vida. Então, o negligente só consegue ver o problema, só consegue ver a desgraça, ele não consegue procurar aprender com aquilo, por que ele passou aquelas perdas todas, e aprender para que no futuro ele não tenha que passar por novas perdas, porque não aprendeu com as passadas. Então, queridos, primeiro exemplo aí de causa da amargura é que a amargura pode ser causada por uma causa sobrenatural que nem nós entendemos, como é o caso da Noemi. Perdeu família, perdeu filhos. Quantas vezes a pessoa perde a saúde, perde bens, perde casamento, perde o amor da vida, perde bens materiais? Às vezes são amarguras causadas por coisas sobrenaturais, mas nós precisamos aprender com isso, entender isso, e à luz da Bíblia aprender por que essas coisas acontecem, o que Deus quer nos ensinar com isso. Se Ele está dizendo que é para a gente arrancar de nós, tirar de nós a amargura, eu tenho que aprender sobre isso e ver como é que eu me liberto disso. Segunda coisa, tem amargura causada pelo relacionamento com outras pessoas. Muitas vezes somos feridos, somos machucados por danos causados por outras pessoas. Calúnias, acusações sem fundamento, desprezo, abandono, rejeição, humilhações, injustiças e por aí vai, etc, etc. Quantas vezes pessoas carregam amargura pelo resto? Há pessoas que ficou tão amargurada com o cônjuge no casamento. A gente conhece, eu conheço pessoas que e você também conhece, que a vida dele acabou, foi destruída. Ele não conseguiu mais se levantar, por causa de uma perda, perdeu uma pessoa que ele amava muito. E para ele perdeu tudo. Queridos, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é que, às vezes, pessoas se tornam idolatria. É mais importante que Deus em nossas vidas. Às vezes, Deus tem que tirar pessoas do nosso relacionamento, porque essas pessoas é um ídolo para nós. É uma coisa que a gente ama tanto que tomou lugar na nossa vida. Às vezes é um cônjuge, uma esposa, um esposo. Às vezes é um filho. Às vezes é os pais. Às vezes é um amigo, uma amiga. Então, nós temos que começar a aprender com isso. Tudo aquilo que tomar lugar em nossas vidas, de Deus, que for mais, que a gente amar mais do que a Deus, que a gente gastar tempo mais do que a gente gasta com Deus, é uma idolatria. É uma idolatria. Eu tenho experiência com isso na minha vida. Eu já tive grandes perdas na minha vida, vocês sabem disso. Já falei algumas coisas da minha vida para vocês. Perdas no casamento, no relacionamento, perdas de bens materiais, perdas de profissão, como tinha na gerência de um banco estatal, salários importantes, e posição. Queridos, muitas vezes essas coisas estão no lugar de Deus na nossa vida. Então, precisamos entender que, às vezes, as coisas, as cicatrizes nos relacionamentos podem ser causadas por coisas que estão tomando lugar de Deus na nossa vida, e Deus tira aquilo para nos ensinar, às vezes de uma maneira dura. Mas nós precisamos entender que, quando a gente está com a alma amargurada, nós não conseguimos entender e compreender o propósito de Deus na nossa vida. A gente só entende como parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos está castigando, parece que Deus só quer ver a nossa destruição. E não é assim. Precisamos compreender o propósito de Deus na nossa vida, em determinado momento ou situação de nossa vida. Às vezes a gente está pensando que Deus está nos destruindo, Deus está nos ensinando e nos reconstruindo. Deus está nos restaurando, Deus está nos preparando para coisas grandes. E aí a gente fica culpando os outros, culpando a Deus. Não conseguimos compreender, entender qual a causa e o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo naquele momento com sofrimento, com perda e com prejuízo. Quantas vezes lá no Velho Testamento e no Novo Testamento Deus fala assim, ainda que tu passar pelo fogo,
eu estarei contigo. Se você passar pelas águas, pela tempestade, eu vou estar contigo. Se Deus está dizendo que a gente vai passar por tempestade e por fogo, algum propósito ele tem. Mas ele diz, eu vou estar com você. Então nós temos que entender as causas que acontecem para a gente não ficar culpando Deus ou as pessoas e ficar amargurado. E muitas vezes o amargurado contamina todos que estão ao seu redor. Ele busca desesperadamente adepto à sua causa. Quem se une a ele no sofrimento dele, ele considera como amigo. Quem discorda dele se torna um inimigo. E aí vem o perigo nesse texto que nós lemos, de Efésios 4, os versículos anteriores aí falam duas coisas. Primeiro, não dê lugar ao diabo. E segundo, não entristeça o Espírito Santo. Quando a gente vai praticando esse tipo de pecado, de conduta errada, que a Bíblia ensina aí no capítulo 4 de Efésios, se a gente continuar nisso aí, em todos esses erros e pecados, a Bíblia diz que primeiro, nós vamos estar dando lugar para o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir a vida do ser humano. Se a gente der uma brecha para ele, ele vai destruir nossas vidas. Segunda coisa, se a gente estiver praticando esse tipo de coisa, nós vamos estar entristecendo o Espírito Santo, que está com a gente para nos conduzir nesse mundo, nos proteger, nos consolar, nos guiar e nos orientar. E se a gente entristecer o Espírito Santo com esse tipo de conduta e de pecado, ele pode ir embora, nos abandonar. E daí imagina, a gente perde Deus, perde o Consolador, perde o nosso guia, perde o nosso Consolador, o nosso Confortador, o nosso protetor, e fica exposto ao inimigo. Então imagina o que vai acontecer com essa pessoa. Então por isso que Deus está dizendo, cuidado com a ira, com a amargura. Cuidado com a amargura. E daí como é que eu faço com o relacionamento com as pessoas que me machucam? Como é que eu faço com isso? Primeiro texto, Mateus 5, 22, 24. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, qualquer pessoa que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, contra o seu próximo, se a gente se irar e se encolerizar contra o nosso irmão sem motivo justo, nós seremos réu do juízo. E qualquer que xingar o seu irmão e disser raca, um palavrão, um nome feio com o seu irmão, Jesus está dizendo que será réu do sinédrio. E qualquer que chamar o irmão de louco será réu do fogo do inferno. E aí ele dá um conselho para nós. Ora, se quando você for fazer a sua oferta no altar, na igreja, for ofertar alguma coisa para Deus e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você teve alguma desavença, alguma discórdia, e o outro tem alguma coisa contra você, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, porque senão Deus não vai aceitar a tua oferta. Então, como é que a gente faz com o problema quando a gente é machucado com as pessoas? Ou a gente machuca as pessoas? É tentar a reconciliação e o perdão. Esse é o caminho. Esse é o caminho, porque Deus faz assim com a gente. Como é que Deus nos restaura e nos salva? Nos perdoando. A gente passa a vida inteira errando, fazendo errado. E quando a gente conhece a Deus e a gente vai para Deus e fala, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, me transforma, apaga os meus pecados, Ele apaga. Deus nos perdoa. E por que a gente não vai perdoar o outro? Então esse é o princípio. O primeiro princípio que a gente tem que aprender para a gente tentar se libertar da mágoa e da amargura com os outros é o perdão e a reconciliação. Também na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está lá na oração do Pai Nosso. A gente ora a oração do Pai Nosso. Todos os cristãos, católicos e evangélicos oram a oração do Pai Nosso. E quantas vezes a gente mente para Deus dizendo, perdoa as nossas dívidas assim como eu estou perdoando os outros. Será que a gente está perdoando os outros? Será que nós temos perdoado? Ou nós estamos com o coração cheio de mágoa e de coisas que a gente carrega a vida inteira, porque as pessoas nos feriram e a gente não conseguiu perdoar isso. E Deus está dizendo para a gente mudar isso, corrigir isso. Está dentro do texto de Efésios 4. Como é que eu faço então com a amargura? Eu resolvo o problema da amargura reconciliando e perdoando, e buscando o perdão de Deus, e buscando a força de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, me ajuda a perdoar o meu irmão. Primeiro, perdoa por eu estar com ódio do meu irmão. O Senhor diz que não é para eu ter ódio, eu estou tendo ódio. Senhor, me perdoa, me purifica com o sangue de Jesus, me liberta do ódio, me liberta da amargura, me liberta da cólera. Limpa o meu coração, não quero ter raiva do meu irmão. Eu quero perdoá-lo, me ajuda. Porque o Senhor está dizendo que se eu não perdoar,
o senhor não vai aceitar a minha oferta. E Jesus conclui esse texto dizendo assim, aliás, o capítulo 6 agora de Mateus, eu li Mateus 5, 22, agora, ó, Mateus 6, 12 a 15, onde ele ensinou da oração, perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Agora, o 15, porque Jesus dizendo, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Meus queridos irmãos, se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, Deus não vai nos perdoar as nossas. E se Deus não perdoar as nossas, nós continuamos perdidos, longe de Deus, porque continuamos no pecado. Precisamos mais do que nunca do perdão de Deus para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar. Mas se eu não perdoar o meu irmão, também Deus não vai me perdoar. Então está aí a relevância da reconciliação e do perdão. E Colossenses 3,13 também fala disso. Revestivos como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Assim como Cristo perdoou a mim e a você, perdoa o outro também. Então, queridos, o caminho para a cura da amargura é a reconciliação e o perdão. Agora, tem pessoas que a amargura é causada por ela mesma. Ela mesma é amargurada com ela mesma. Por quê? Ela se culpa. Ela fracassou, ela errou, ela teve falhas, ela teve fraquezas, pecados, imperfeições. E aí ela se culpa. Gente cheia de sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, de autopiedade, autodepreciação, complexos, indignidade, pessoa que se acha indigna, ela se julga sempre inferior às outras. Tem gente que é o contrário, se acha melhor do que os outros, é o bam. Já tem gente que é o extremo, o outro extremo. É sempre o coitadinho, a coitadinha. Ah, eu sou assim mesmo, nunca vou ser ninguém. Talvez porque alguém falou para ele que ele não prestava, não ia ser ninguém. Às vezes, palavras ditas pelos pais, palavras ditas por quem estava ao seu redor. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Precisamos nos libertar disso. E esse tipo de conduta, quando chega ao extremo, pode levar a pessoa ao suicídio. Pior, muitas vezes, quando os outros nos culpam por nossos fracassos, muitas vezes as outras pessoas que nos culpam pelos nossos fracassos, perdas e sofrimento, e a gente acredita nisso. A pessoa começa a falar, não, você está com esse tipo de coisa, você é um pecador mesmo, você está vivendo a vida errada, você está pagando o preço das suas consequências. Veja que eu vou mostrar um texto agora, que os discípulos encontram um cego junto com Jesus, encontram um cego de nascença, está lá em João 9, eles encontram um cego de nascença e perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? O cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. Queridos irmãos, nós temos que entender que muitas vezes a desgraça na vida de uma pessoa, o sofrimento, a doença, é porque Deus tem um propósito, um projeto naquela vida, mas Deus tem um projeto de libertação, e às vezes Deus está chamando aquela pessoa, a atenção dela, muitas vezes para se voltar para Deus, que ela precisa voltar para Deus, e às vezes está chamando a atenção de outro, que está perto dela, para ajudar ela. Sabe o que Jesus fez com o cego? Jesus fez a missão dele, e Jesus fala para os discípulos, na continuação do texto, convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vai chegar a noite quando ninguém pode trabalhar. E aí ele diz assim, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele diz, o cego está desse jeito, não é culpa dele nem da família dele.
é porque Deus quer manifestar o seu poder ao mundo através da vida dele. E nós, discípulos, e vocês, discípulos, e eu, estou aqui no mundo para manifestar a glória de Deus no mundo. Vamos trabalhar, o que ele está dizendo, chegou a hora de trabalhar, e vamos trabalhar enquanto é dia, vamos fazer agora, não vamos esperar a noite chegar. De noite ninguém consegue trabalhar, que está escuro. Vamos fazer a obra de Deus agora, vamos libertar as pessoas. E Jesus, sabe o que ele fez? E cuspiu Jesus na terra, fez saliva, e passou nos olhos do cego e disse para ele, vai no tanque de Siloé e lava o teu olho, os teus olhos lá. Ele foi e lavou e voltou vendo. Então, olha que coisa tremenda. Nós temos que olhar para as circunstâncias na nossa vida e na vida dos outros, queridos, e procurar ver o propósito de Deus com aquilo. Olha o propósito de Deus. É de restauração, é de libertação. Às vezes aquele sofrimento, aquele problema, é para levar aquela família e os que estão ao redor deles a buscar a Deus e buscar a manifestação de Deus e a glória de Deus e a restauração de Deus. Esse é o propósito de Deus. O outro caso que eu cito aqui é lá em João 8. Uma mulher que foi levada para Jesus, pega pelos seus líderes religiosos da igreja dela, foi pega em adultério. E levaram ela lá e falaram, Senhor, pegamos essa mulher no ato de adultério, ela estava cometendo adultério. E na lei, na Bíblia do Velho Testamento, diz que quem comete adultério tem que ser morto, tem que ser apedrejado e morto. E o que o Senhor diz? Jesus se ajoelha, se abaixa e começa a escrever no chão. E eles começam a insistir com Jesus. O Senhor não vai falar nada? A Bíblia está dizendo, do Velho Testamento, que tem que apedrejar quem comete adultério. Jesus levanta e fala, tudo bem, está escrito isso na Bíblia, tá. Então é o seguinte, quem tiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Vamos fazer o que a Bíblia diz. Ela diz que é para tirar pedra, atirem pedra. Mas atirem pedra quem não tem nenhum pecado. E eles olharam um para os outros, foram indo embora, não ficou ninguém. Por quê? Porque mesmo sendo líderes religiosos, eles tinham pecado. E Jesus olha para a mulher e fala, mulher, ninguém te condenou? Jesus olha, não tinha mais ninguém, foi todo mundo embora. Jesus fala, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher fala, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus fala, nem eu te condeno, teus pecados estão perdoados. Só que tem uma coisa, vai embora, mas não peques mais. Meus queridos, precisamos entender que Jesus é amor, perdoa o pecado do pecador, mas ele é bem claro, estou te perdoando o pecado, mas vai e não peques mais. Não continua vivendo o pecado. O Evangelho é bem claro para nós. Vou para Cristo, sou perdoado. Vamos para Cristo, somos perdoados, mas não é para viver mais no pecado. O Senhor disse, seu pecado está perdoado, minha filha, mas não continue mais vivendo no adultério, não viva mais no pecado, mude sua vida, mude seu modo de viver, procure um relacionamento correto, vá se casar e não vá viver na prostituição e nem no pecado. Então, meus queridos, muitas vezes nós precisamos entender a causa da amargura, do sofrimento, à luz da Bíblia. E nós estamos vendo aqui à luz da Bíblia como é que a Bíblia fala sobre isso. Mas caminhando para a parte final dessa meditação de hoje, nós precisamos entender que nós temos, quem tem Deus, quem tem Jesus, vai ser sempre vencedor em qualquer situação. Mesmo que as pessoas estiverem me acusando injustamente, mesmo que as pessoas estiverem nos acusando, se levantando contra nós, fazendo um monte de coisa ruim contra nós, nós não precisamos julgar ninguém, porque nós temos Deus por nós. Nós temos Deus por nós. Olha o que está em Romanos 8:31 adiante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem o seu único filho que ele tinha, mas ele entregou o seu único filho por todos nós para nos salvar. Se Deus deu o único filho para nos salvar, como é que ele não vai dar o restante das demais coisas? Ele vai dar o resto das demais coisas. Ele vai dar salvação, ele vai dar proteção, ele vai dar o livramento. E aí o apóstolo diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus para nos
e intercede por nós, nos justifica, nos purifica com seu sangue. Então, quem vai nos condenar se Cristo morreu pelos nossos pecados para nos justificar, para tirar os nossos pecados diante de Deus e nos purificar de toda injustiça e está intercedendo por nós? E aí ele diz aí que por amor de Cristo somos entregues à tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E muitas vezes somos entregues à morte, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por a causa daquele que nos amou. Então, meus queridos, mesmo sendo um problema causado de uma origem sobrenatural que a gente não entende, uma perda na área da saúde, de perda de pessoas, perda de bens, mesmo que seja perda causada pelas outras pessoas, mesmo que seja perda causada pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, vamos entender que em Deus nós podemos ser mais que vencedores. Vamos vencer a amargura entendendo que o propósito de Deus é outro. O propósito de Deus é nos fazer pessoas mais que vencedoras. E eu agora, indo para o final, eu mostro para vocês a história de José do Egito. Está lá em Gênesis, capítulo 49. A história de José do Egito. O que aconteceu com José do Egito? Foi arrancado da sua casa ainda adolescente. Arrancado da sua casa, da sua família, do seu pai, pelos próprios irmãos, que tinham uma inveja doentia deles. Pegaram o José, jogaram dentro de uma cova, para ver se ele morria de inanição lá. Aí um dos irmãos ficou com dó e falou, não vamos deixar ele morrer aqui. Vamos vender ele como escravo para o Egito. Tira o José de lá, adolescente ainda. Vende para o Egito como escravo. José vai para o Egito. Vai morar na casa de Potifar, um comandante do exército do Egito. Lá ele continuou confiando em Deus e foi uma bênção lá na casa do Potifar. A mulher do Potifar tenta seduzi-lo para ficar com ele, ele procura fugir. A mulher levanta uma calúnia e diz que foi ele que as tentou seduzir. O que acontece? Caluniado e agora vai para a prisão. Condenado e preso injustamente. Ele continuou caminhando com Deus. E parecia que estava tudo perdido, parecia que estava tudo ali destruído na vida dele, abandonado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, traído pela mulher e acusado pela mulher, pela sua patroa, preso. Mas olha o que o texto fala. Agora, no final da vida, o pai dele abençoando dele, falando o seguinte para ele: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. Olha aí, falando de amargura. Os flecheiros atiraram flecha contra ele e lhe deram amargura. E o flecharam e o odiaram. Mas sabe o que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Os seus braços se susteve nas mãos, se foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, Todo-Poderoso, que te ajudou e que te abençoou, com bênçãos dos altos céus, bênçãos do abismo que está debaixo da terra, bênçãos dos seios da madre, bênçãos de teu pai, excederão a bênção dos meus pais, até as extremidades dos outeiros. Ele está falando aí do José vencedor. Por quê? Esse José que parecia que a vida estava toda destruída, que acabou, uma parte da vida foi parar na prisão, condenado. Parecia que ele ia morrer como um prisioneiro. A Bíblia diz que ele foi parar no palácio. Ele interpreta os sonhos de Faraó. Deus o usa, porque ele continua sendo fiel a Deus, e Deus o usa para ele se tornar, interpretar os sonhos do Faraó. E ele é chamado para o palácio, interpreta o sonho. E o Faraó o vê como uma pessoa tão vencedora, e tão competente, tão cheia de Deus, que o coloca como primeiro-ministro do Egito. E o menino, com a vida destruída, com a vida parecendo que toda arruinada, não deixou que a amargura, não deixou que as calúnias, não deixou que o abandono,
não deixou que o desprezo destruísse a sua vida. Pelo contrário, ele se fortaleceu em Deus. E ele foi vencedor em todas essas circunstâncias. Então, meus queridos, a gente caminha para o final, concluindo isso, de que não podemos deixar que as circunstâncias, não podemos fazer como Noemi, que culpou Deus pelas coisas que estavam acontecendo com ela. É verdade que situação que ela não sabia o que era. Perdeu o marido, perdeu os filhos, uma tragédia na vida dela. Mas ela não entendia. Se você ler depois os 3 capítulos do livro de Ruth, você vai ver que o final termina maravilhoso. Termina com ela se tornando uma pessoa vitoriosa, junto com a sua nora Ruth. A sua nora Ruth. Então, é preciso compreender que muitas vezes as coisas que nos acontecem na nossa caminhada é para nos ensinar, é para nos treinar, é para nos preparar para tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é para nos aperfeiçoar, para nos colocar nos lugares altos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, e o que fazer com a amargura? Buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo, do poder de Deus, para nos mostrar a causa das amarguras e em Deus a gente encontrar. Com a palavra de Deus, como a gente caminhou em alguns textos hoje, os exemplos dos homens de Deus, como é que eles fizeram para vencer tudo aquilo que causaram amargura nas suas vidas. Segunda coisa, orar pedindo perdão pelo ódio, pela raiva e pelas coisas que às vezes falamos e fazemos com as pessoas, e pedir que Deus transforme o nosso coração e nos ajude não só a perdoar as pessoas, mas também liberar perdão para elas. Terceira coisa, colocar um fim no problema. Colocar um fim, não ficar carregando o problema. Não adianta orar pedindo perdão, que Deus perdoe, nos capacite a perdoar as pessoas, e a gente ficar a vida inteira lembrando do problema, lembrando do que a pessoa fez, lembrando do sofrimento que passamos. Precisamos colocar um fim no passado e reconstruir uma nova vida olhando para Deus. É o que a gente falou aqui na lição anterior, que o meu lema, depois de tudo que eu passei na minha vida, é o que está lá em Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o que está diante de mim, prossigo para o alvo que Deus tem para a minha vida, esqueço o que aconteceu para trás e fixo o meu olhar, fixo a minha mente, fixo o meu coração no que Deus tem para a minha vida daqui para frente. Então, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar hoje. Eu quero orar com vocês para a gente encerrar essa parte de gravação da live. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu estou compartilhando com os meus irmãos, com os meus amigos aqui na gravação e também na live, os que vão estar ouvindo, Senhor, esta palavra. Meu Deus, o Senhor fala sobre como nos curar da amargura, do ódio, da ira e do sofrimento causado pelas feridas causadas, Senhor, por tantas coisas nesse mundo, por causas sobrenaturais que não entendemos, por coisas causadas pelas pessoas, por coisas causadas por nós mesmos. E o Senhor falou ao nosso coração de maneira tão forte, com tantos textos da palavra. Eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós. Eu peço que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor ajude a cada irmão, a cada pessoa que estiver ouvindo, meditando nesse tema, que possam ser levadas, conduzidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a serem curadas da amargura, a serem curadas do passado, a serem curadas das feridas, de tudo aquilo que as feriu em toda a sua caminhada até aqui, e que elas possam aprender, diante dos textos que nós tínhamos, diante da experiência de vidas como a de Noemi, vidas como de José do Egito e tantos outros, vidas como Davi e vidas de tantos outros exemplos da Bíblia que nos mostram pessoas que estiveram no fundo do poço, mas pessoas que permaneceram firmes, compreendendo que o Senhor tinha um propósito com aquilo que estava acontecendo e que o Senhor tinha o melhor para a vida deles. Meu Pai, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, ajuda a perdoar aqueles que nos têm ofendido, como o Senhor ensinou, que se nós não perdoarmos quem nos ofende, nós não vamos ser perdoados. Nos ajuda
praticar, viver a reconciliação. Ajuda a viver o perdão. Aliás, o Evangelho é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que foi confiado à igreja o ministério da reconciliação, o ministério do perdão. O que é isso? Assim como fomos e somos perdoados em Cristo, precisamos levar perdão, levar reconciliação a esse mundo que vive perdido, que vivem se degradando, vivem se destruindo, mas o Senhor nos chama para viver o perdão, viver a reconciliação e viver um novo tempo, viver uma nova vida, viver um novo homem, uma nova mulher, dentro desse novo caminhar no reino de Deus. Ajude-nos e perdoa-nos em nome de Jesus, Senhor. É a nossa oração, é a minha oração por cada um de vocês, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até uma próxima meditação, em nome de Jesus.